Queridos irmãos e irmãs, vamos à continuação de 3 chaves. A palavra de Deus hoje é: não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vai comer, beber, com roupa. Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que o resto vai ser acrescentado. Ele sabe tudo o que você necessita, Ele sabe tudo o que você vai pedir antes de você abrir a boca. Então viva a cada dia, não se preocupe com o dia de amanhã. Cada dia tem o seu próprio mal. Viva hoje, tendo a certeza que você vai buscar Deus e Ele está preparando um amanhã melhor, porque Ele sempre te cuida, porque Ele te ama. Os encarregados do serviço e o Espírito Santo. A igreja primitiva resolveu silenciar alguns cristãos, selecionar alguns cristãos. 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Dentre os encarregados estava Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:5, Atos 6:8. Outros membros da comissão era Felipe. E, descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8, 5, 6. Como era notável, selecionaram algumas pessoas que seriam encarregadas de um serviço e nomearam para servirem na comissão homens tais como Felipe e Estevão, homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A condição prévia na realização de qualquer ministério pelos cristãos primitivos eram que todos ficassem plenos, cheios do Espírito Santo. Na igreja primitiva, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. É da vontade de Deus hoje que todos os que creem fiquem cheios do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo e Deus é que chama para fazer a obra. Quando Pedro pregou sua primeira grande mensagem no dia de Pentecostes, baseou-a na profecia de Joel, na qual o Espírito prometeu pelo menos 3 bênçãos. Primeira, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:17. Segunda bênção: e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra. Atos 2:19. Terceira bênção: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Nestes textos bíblicos,
temos a promessa de um ministério completo para o que segue em Cristo. A salvação para quem invocar o nome do Senhor. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E sinais e prodígios para todo aquele que crê. Todas essas bênçãos foram experimentadas pelos cristãos primitivos. No capítulo 4 de Atos, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Como resultado, os apóstolos davam com grande poder testemunhos, abre parênteses, evidência, fecha parênteses, da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33. Tais milagres operados em nome de Jesus Cristo, os mesmos que eram por ele realizados antes da sua morte, tornam-se a única evidência, testemunho ou prova da sua ressurreição. Outra evidência nunca chegará a convencer o mundo de que Jesus está com vida e de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Então ele passou em vida, libertando os cativos, fazendo grandes milagres, sinais e prodígios. Ele foi morto e foi crucificado. A prova que ele está vivo, que ele ressuscitou, é que os sinais, os prodígios e as maravilhas voltaram a acontecer. Então essa é a prova de que desde que o mundo existe nunca tinha acontecido tais sinais e maravilhas. Aí na época de Jesus existiu. Antes não. Desde que o mundo teve, houve vários milagres, mas não tantas maravilhas e libertações como na época de Jesus. Ele morre. A prova que ele ressuscitou e está realmente vivo são a volta de todos os sinais, prodígios e maravilhas. O Espírito Santo dá poder para produzir semelhante evidência. Os cristãos podem ficar plenos do Espírito. Então, o ministério que Cristo começou poderá ser continuado através da vida deles. Atualmente, os seguidores de Cristo têm o privilégio de continuar o ministério de Cristo, porque Ele disse: qualquer um que crer em mim fará os mesmos milagres que eu tenho feito, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. João 14:12. Olha que maravilha! Nós temos o direito de buscar Deus, encher do Espírito Santo e fazer sinais, maravilhas e prodígios. O Espírito no ministério cristão. Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. O que seu ministério produziu foi o seguinte: muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11:24. Não existem muitos registros a respeito de Barnabé. No entanto, sabe-se que ele deixou o testemunho em um ministério cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. No livro de Atos, toda pessoa que estava plena do Espírito Santo evidenciava ter um ministério de milagres, um ministério de salvação de almas e um ministério de cura. O Espírito Santo recebia o lugar de primazia na vida dos cristãos primitivos. É o Espírito Santo quem nos unge como testemunha de Cristo. Ele nos ungirá exatamente como fez com Jesus, a fim de que curemos os enfermos
expulsemos demônios, abramos os olhos dos cegos, libertemos os cativos e preguemos o Evangelho. Lucas 4, 18, 19 e Atos 10, 38. Foi o Espírito Santo quem falou a nossos pais pelo profeta Isaías, Atos 28, 25, e falou pela boca de Davi, Atos 1, 16. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou àqueles que perseguiam os primeiros seguidores de Cristo. Estevão disse que aqueles que se opõem à verdade sempre resistem ao Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem disse: Apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Atos 13, 2. Foi o Espírito Santo que chamou. Ele faz a obra. Se entregue a Deus, que Deus tem uma obra linda na sua vida e vai te usar muito para salvar e ajudar muitas pessoas. Agora feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome de Jesus, Pai, entramos na Tua presença, Senhor, te glorificamos, te exaltamos, te queremos. Pai, encha-nos com Teu Espírito, Pai. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque queremos Te agradar, porque Te amamos, Pai. Usa-nos, Pai, da forma que o Senhor quiser. Pai, entregamos nossa família, nosso ministério, tudo nas Suas mãos amorosas, que confiamos no Teu amor e na Tua palavra, Pai. Porque o Senhor diz: em todas as coisas somos mais que vencedores. Pai, muito obrigado. Pai, agora te peço, derrama o Teu fogo, o Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar todo o mal, todo problema, toda doença, toda mágoa, tristeza, ódio, opressão, depressão, todo mal, toda mentira e ação do inferno. Em nome do Senhor Jesus, demônio, eu te queimo, quebro tuas forças, eu quebro teu poder, eu te amarro, demônio, e ordeno, pega tudo que é seu e sai da mente, da casa, do coração, da família, sai agora com todo o seu mal, fora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, vamos ficar com a Tua palavra hoje, Pai. Não se preocupa com nada, que é a vez de comer, beber ou se vestir, mas buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. O resto vai ser acrescentado. Pai, muito obrigado. Amém e amém.